Boa noite, alunos da terceira série do ensino médio. Eu sou a professora Roberta e hoje a gente vai ter aula de matemática. Então, nas últimas aulas, nós estávamos falando sobre as equações algébricas. Hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre os números complexos. Nós vamos falar a representação deles no plano cartesiano. Preciso que vocês separem para mim, por favor, a apostila, que é o caderno do aluno, volume 2. Além disso, lápis, borracha, caneta, papel para anotação. Tá bom? Hoje eu conto com a presença da professora Inês para me ajudar no chat. Tudo bem, professora Inês? Tudo bem, professora Roberta, boa noite a todos os alunos da terceira série do ensino médio. Já vou começar dando um recadinho para vocês, é da FUVEST. Muito bem, pessoal, dá um print na tela, não se esqueça, as inscrições da FUVEST vão até o dia 10 de julho, sexta-feira, horário de Brasília, até as 23h59. Entra lá no site www.fuvest.br e não perca essa oportunidade, ok? Muito bem, eu também estarei fazendo a interação no chat, então espero a participação de vocês para que eu possa passar para a professora Roberta todas as suas respostas, ok? Vamos então lá, professora? Vamos começar. Então, por favor, o primeiro slide. Bom, o que a gente tem que saber? A gente está falando de número complexo. Então, não sei se você lembra, mas o número complexo é na forma Z igual a mais BI. Lembra disso? Onde o A é a parte real, é um número que representa a parte real. E o B, que é aquele que acompanha o I, é a parte imaginária. Então, a gente vai pegar esse número complexo e vai pegar o valor do A e o valor do B, ou seja, a parte real e a parte imaginária, e vai escrever isso como um par ordenado. Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero representar esse número complexo em um plano cartesiano. Tudo bem? Bom, então, o A, que é a parte real, vai ser o valor do X, e o B, que é aquele que acompanha o I, que é a parte imaginária, vai ser o Y. Quando esse plano cartesiano está sendo representado, está representando, na verdade, os números complexos, o nome dele é um nome especial. Esse plano cartesiano recebe o nome de plano de Argand-Gauss, que são dois matemáticos, tudo bem? Bom, então, o ponto P, que tem as coordenadas A e B, ele é chamado de imagem geométrica ou afixo do número complexo. Bom, a gente vai falar bastante disso, mas com calma, tá bom? Então, eu gostaria que vocês me acompanhassem aqui no flipchart, para vocês entenderem o que é o plano de Argand-Gauss. Então, por favor, você tem aqui, olha, dois eixos. Então, se você lembrar do plano cartesiano, você tem o eixo X e o eixo Y, certo? Só que aqui o eixo X, ele vai ser um eixo especial. Ele não vai ser mais o eixo X, ele vai ser o que a gente chama de eixo real. Então, toda a parte real do nosso número complexo vai ser representada utilizando esse eixo real. Tudo bem, gente? Bom, e o eixo Y agora chama eixo imaginário. Ele vai representar o B, que é a parte imaginária do meu número complexo. Então, tá vendo aqui, ó, Z igual a mais BI. O A é a minha parte real, então ele está marcado aqui no eixo real. E o meu B é a minha parte imaginária, ele está marcado aqui no eixo imaginário. Tudo bem? O encontro dessas duas coordenadas forma o meu ponto P. Esse ponto P, ele é chamado de afixo do número complexo ou imagem geométrica do número complexo. Bom, o que eu quero lembrar para vocês? Aqui a gente tem 4 quadrantes. Vocês lembram dos quadrantes? A gente estudou bastante isso lá no segundo ano e no primeiro ano também. Primeira série e segunda série. Bom, vamos retomar, ó. Este quadrante é o que a gente chama de primeiro quadrante. Lembra dele? Bom, o primeiro quadrante, ele tem sinais. Se você olhar o eixo real, está no lado positivo, então o primeiro é positivo. E o eixo imaginário também está no positivo. Então, todos os valores onde a parte real é positiva e a parte imaginária é positiva são representadas no meu primeiro quadrante. Tudo bem? Segundo quadrante. Eu vou abreviar, tá, gente? Eu vou ficar escrevendo o quadrante inteiro, não. Tá? O meu segundo quadrante está aqui nessa região. O meu eixo real é o negativo, então o primeiro valor é negativo. E o meu eixo imaginário é na parte positiva. Então, todos os números complexos, onde a parte real é negativa e a parte imaginária é positiva, são representados neste segundo quadrante. Sim? Terceiro quadrante.
Olha, o terceiro quadrante, a parte real é negativa e a parte imaginária também é negativa, é para baixo do zero. Então, a gente tem números negativos e negativos. Ou seja, parte real negativa, parte imaginária negativa, está no terceiro quadrante. Sim? E o último quadrante, que é o quarto quadrante, é aquele que tem a parte real positiva e a parte imaginária negativa. Tudo bem? Então, não se esqueçam, o plano cartesiano agora chama plano de Argand-Gauss, o eixo X, que é o da horizontal, chama-se eixo real, e o eixo Y da vertical chama-se eixo imaginário. Toda a parte real, a gente vai olhar para o eixo X. Toda a parte imaginária, a gente vai olhar para o eixo Y. Quando o nosso número complexo estiver dentro dos quadrantes, a gente consegue identificar por causa do sinal. Tudo bem? Vamos para um exemplo numérico para ficar mais visual? Então, vamos lá. Então, para o meu exemplo numérico, vamos virar a folha aqui. Eu anotei, tem lá no slide, mas eu anotei aqui que eu acho que fica mais bonitinho para vocês verem. Nós temos aqui 4 números complexos, tudo bem? Eu chamei de Z1, Z2, Z3 e Z4. Por favor, mostra o slide para eles, só para eles verem mais de perto. Então, tem o Z1, o Z2, o Z3 e o Z4, tudo bem? Eu tenho ali a representação no plano cartesiano, que eu vou fazer junto com vocês, e eu já tenho anotado aonde está esse número complexo. Se ele está no primeiro quadrante, no segundo quadrante, no terceiro quadrante, no quarto ou sobre os eixos, tudo bem? Então, volta para cá, por favor. Então, vamos anotar. Então, olha para mim aqui. O Z1, como que é o Z1? Ele é 2 mais 3i. Então, eu tenho que perceber, a caneta ficou lá, que a parte real é 2. Então, a gente vai vir aqui e vai marcar a parte real como 2. E a parte imaginária é aquele que acompanha o i, é 3. Então, a gente vai representar esse ponto aqui no plano cartesiano, que é o plano de Argand-Gauss. Tudo bem, gente? Tá, esse segundo, Z2, i menos 3. Esse é uma pegadinha, cuidado. Sempre o primeiro valor é o real e o segundo é imaginário. Aqui está ao contrário, então com calma. O i, o que tem na frente do i é um número 1 invisível. Então, esse número 1 é a parte imaginária, é o segundo número. E o menos 3 é a parte real. Então, não se esqueçam, parte real não tem o i, parte imaginária tem o i. Ah, e esse Z3, professora? Olha, o Z3 é igual a 1. 1, ele só tem parte real. Então, a parte real é 1 e a parte imaginária vai ser 0. E o Z4, professora? Olha, o Z4 é menos 3i. Ele só tem parte imaginária. Então, a parte imaginária é menos 3 e a parte real é 0. Tudo bem até aqui, gente? Então, eu só vim e marquei as coordenadas. Agora, eu posso olhar para esses pontos e simplesmente saber qual é o quadrante, tá? Então, com calma. Tá vendo que esse primeiro, os dois valores são 2 e 3, são positivos? Quando os dois são positivos, é onde o eixo real é positivo e o eixo imaginário é positivo. Ele vai estar localizado no primeiro quadrante. Então, eu venho aqui na direção do 2, venho na direção do 3 e eu marco aqui o meu ponto Z1, com letra maiúscula, tudo bem? Se quiser, você pode fazer aquele tracejadinho que a gente faz aqui, tá bom, gente? Marquei o Z1. Agora, o meu Z2, professora. O meu Z2, ele tem menos 3 na parte real e 1 na parte imaginária. Olha, negativo na parte real, positivo na parte imaginária. Então, ele está no segundo quadrante. Então, é no menos 3 até o 1. Então, eu vou vir aqui na direção do 1, vou vir na direção do menos 3. Aqui é o meu Z2. Tudo bem? Tá, então deixa eu já anotar aqui. Esse Z1 estava onde? No primeiro quadrante. O Z2 estava onde? No segundo quadrante. Tudo bem, gente? Agora, vamos ver o Z3? Olha, professora, o Z3, ele está com 0 aí na coordenada Y. O que significa isso? Ele é em cima do eixo. Como ele tem um valor na parte real, ele é em cima do eixo real. Aonde? Exatamente no 1 do eixo real. Então, aqui é o meu Z3. Então, em que quadrante ele está? Ele não está em nenhum quadrante, ele está em cima da onde? Do eixo real. Tudo bem, gente? Tá bom. Agora, e esse aqui, professora, que só tem a parte imaginária? Ele vai estar em cima do eixo imaginário? Sim, ele vai estar em cima do eixo imaginário no menos 3. Então, aqui é o meu Z4. Então, ele está no eixo imaginário.
Então, só retomando, eu transformo o meu número complexo em pontos, onde a primeira coordenada é a parte real e a segunda coordenada é a parte imaginária, sem o izinho, tudo bem? Depois disso, eu represento no plano cartesiano, que é o plano de Argand-Gauss, e eu anoto aonde ele está, em qual quadrante ele está, ou sobre o eixo. Vamos praticar? Vamos para uma primeira atividade, por favor. Vamos lá? Pode pôr na tela para mim? Isso. Então, eu quero a mesma coisa de vocês. Está vendo que eu tenho do Z1 até o Z6? E eu tenho um plano do -3 até o 3, do -3 até o 3 no eixo imaginário. Aí você vai me falar, como eu vou responder isso no chat? Eu quero que você me responda qual é o quadrante que está o Z1, o Z2, o Z3. E se for em cima do eixo, você coloque o eixo. Tudo bem? Professora Inês, quanto tempo a gente tem para esse chat? Professora Roberta, nossos alunos terão 3 minutos para responder. Ok, então 3 minutos. Boa sorte. Voltamos. E aí, será que vocês conseguiram representar no plano e falar o quadrante? Professora Inês, como foi? Conta para mim, por favor. Professora Roberta, a maioria dos nossos alunos responderam sobre os quadrantes. Entre eles, nós temos o Alisson, a Raíssa, a Lívia, o Rafael e o Caio. Quero agradecer a participação dos professores Débora, Felipe e Mara. Professora Roberta, conta as respostas agora. Vamos lá, então. Então, ó, olhando para o meu Z1, ele tem 1 mais 2i. Lembra? Parte real é o primeiro valor, parte imaginária, que é o que acompanha o i, é o segundo valor. Então, o 1 é a parte real e o 2i é a parte imaginária, somente o 2. Então, a gente tem o ponto 1, 2. Tudo bem? Bom, o Z2, parte real é 2, parte imaginária é menos 3i, é o menos 3. Tudo bem, gente?
Z3, cuidado que o Z3 é uma pegadinha, está invertido. Aqui a gente tem um número 1 invisível. Então, a parte imaginária é 1 e a parte real é menos 2. Lembra, a parte real não tem I. O Z4, professora, parte real é menos 3, parte imaginária é menos 2. E o Z5, professora? Olha, o Z5 só tem parte real. Então, menos 3 na parte real e 0 na parte imaginária. E o Z6, professora? 2i só tem parte imaginária. Então, 2 na parte imaginária, 0 na parte real. Tudo bem? Vou marcar no plano e aí eu falo o quadrante. Sim? Então, vamos lá. Positivo e positivo, então, tá no primeiro quadrante, já sei. É o 1 até o 2, mais ou menos aqui é o meu Z1. Sim? Marquei lá o Z1, primeiro quadrante. O Z2, 2 positivo e menos 3. Opa, 2 positivo, aí eu falando besteira. E menos 3, então vou ligar aqui, na parte real 2, parte imaginária menos 3. Então, o meu Z2 está no quarto quadrante. Quarto quadrante. Z3, menos 2 na parte real e 1 na parte imaginária. Então, a gente vai subir aqui, sim? Aqui é o meu Z3. Então, Z1, primeiro quadrante, Z2, quarto quadrante, Z3, segundo quadrante. Bom, Z4, os dois são negativos, Então, é menos 3 na parte real e menos 2 na parte imaginária. Então, aqui é o meu Z4. Ele está no terceiro quadrante, sim? E o Z5? Olha, o Z5 só tem parte real, então é em cima do eixo real. Aonde? Aqui no menos 3. Então, ele está sobre o eixo real. E o Z6, professora? Só tem parte imaginária. Então, está em cima do eixo imaginário. Aqui no 2, positivo, Z6. Quero só que vocês reparem que aqui, em vez de eu escrever eixo real e eixo imaginário, eu coloquei re de eixo real e in de imaginário, tá bom? É a abreviatura. Tudo bem? Então, marquei no plano cartesiano, que é o plano de Argand-Gauss, marquei onde está em cada quadrante. Tudo bem, gente? Conseguiram entender? Podemos prosseguir? Então, vamos lá. Então, vamos para a próxima. Agora, eu gostaria de que apresentasse o slide para mim sobre módulo, por favor. Sim? Vamos lá? Pode passar mais um slide? Aê! Então, módulo. Agora, a gente vai calcular o módulo do número complexo. Professora, o que é o módulo do número complexo? O módulo do número complexo é a distância do meu ponto P, que era o afixo, lembra o afixo do número? Até a origem. Então, a gente tem um segmento que liga a origem até o ponto P. Esse segmento, a gente vai medir ele e essa medida chama-se módulo. A gente vai representar ele pelo ρ. Tá vendo que é uma letra grega? R-H-O, é ρ, tá bom? Ou pela barrinha do Z. Então, vem aqui, por favor, me acompanha aqui no flip chart. Vamos lá. Nós temos aqui a mesma representação que tinha lá, tá bom? Tem o plano de Argand-Gauss com o eixo real, com o eixo imaginário. Marquei meu ponto P, que é o afixo do meu número complexo. Marquei o A e marquei o B. Quando eu fiz essa ligação, que é a distância entre o zero e o ponto P, a origem, o ponto P, este segmento é o meu módulo. Se você entende um pouquinho de matemática, você percebeu que aí eu formei um triângulo retângulo. Eu até marquei aqui o ângulo de 90 graus, para vocês perceberem que aqui eu tenho um triângulo retângulo. Sim? Toda vez que eu vejo um triângulo retângulo, eu tenho que saber que dá para relacionar os lados desse triângulo retângulo pelo que a gente chama de teorema de Pitágoras. Lembra disso? Bom, primeiro vamos ver quando é cada lado, o que é cada um, tá bom? Então, aqui, ó, contrário a 90 graus, que é o meu ρ, é o que a gente chama de hipotenusa. Lembra disso, gente? Ah, tá bom. Aí, aqui a gente tem dois lados. Este lado que mede A, ó, e este lado que mede B. Eles são os catetos. Cateto e cateto. Tudo bem? Como que era o teorema de Pitágoras? Ele falava que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Sim? Tudo bem? Posso chamar aqui de cateto 1, cateto 2, se você quiser, só para você não se perder, tá bom? Então, isso aqui é o teorema de Pitágoras. Vamos substituir? Vamos. Quem é minha hipotenusa? Não é o ρ? Então, fica ρ elevado ao quadrado. Quem é o meu cateto 1? É o A. A elevado ao quadrado. Quem é o meu cateto 2? É o B.
b elevado ao quadrado. Então, a relação entre o módulo do meu número complexo e os dois, o a e o b, lembra? Parte real e parte imaginária é essa. Porém, como a gente quer descobrir o ρ, e a gente sabe que o ρ é uma medida, e essa medida é um valor positivo, a gente pode tirar esse quadrado daqui, transformando em raiz quadrada. Como é uma medida positiva, eu não preciso colocar mais ou menos, eu ponho direto mais, nem vou colocar o sinal de mais. Então, o meu ρ, ele vai ser a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, tudo bem? Esse aqui é o valor do meu ρ. Essa é a fórmula do módulo de um número complexo. Então, toda vez que eu tiver que calcular o módulo de um número complexo, eu vou precisar do valor do a, que é a parte real, eu vou precisar do valor do b, que é a parte imaginária, vou fazer a potência, depois eu vou somar e, por último, eu vou calcular a raiz. E aí eu descubro o módulo do meu número complexo. Vamos ver um exemplo para entender melhor? Então, vamos lá. Vamos para o exemplo. Então, eu já deixei aqui tudo preparadinho para vocês, tá bom? Então, nosso exemplo 2. Pode pôr só o enunciado para mim, por favor? É o próximo slide. Isso. Tem já a resolução aí, mas é só para você entender. Tem um desenho, e aí, neste desenho, nesse plano, a gente vai identificar quem é o número complexo e vai calcular o ρ. Então, vem aqui comigo, por favor. Vamos lá. Então, aqui, ó, meu plano, ele está representando a parte real e a parte imaginária, tudo bem? Lembra, a parte real é o valor do a. Então, aqui no eixo real, o meu valor do a vai ser menos 2. Tudo bem, gente? Tá. Eixo imaginário é o valor do b. Olha, professora, está no 2. Então, o b vai valer 2. Então, eu consigo escrever o meu número complexo. Lembra que ele é z igual a mais bi? O meu a mais o bi. Este é o meu número complexo, tudo bem? Menos 2 mais 2i. Tudo bem até aqui? Vamos calcular o módulo? Então, vamos. O que eu vou fazer? Substituir na fórmula do módulo. No lugar do a, eu vou colocar menos 2. E no lugar do b, eu vou colocar 2. Então, vai ficar raiz. No lugar do a, eu coloco menos 2. E no lugar do b, eu coloco 2. Aí você vai me perguntar, professora, por que você colocou um parênteses no menos 2 e não colocou um parênteses no 2? Porque toda vez que é negativo, a gente tem que pôr um parênteses para garantir que a gente vai fazer a regra de sinal correta, tá bom? Bom, vamos fazer as potências? Vamos. Menos 2 elevado ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que dá mais 4. Mais 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Então, eu fico com raiz quadrada de 4 mais 4. Quanto é 4 mais 4? Ah, professora, dá 8. Muito fácil. Raiz de 8. Agora eu vou voltar para uma matéria lá do 9º ano. Meu Deus, 9º ano. Nem lembro mais, professora. Como que a gente simplifica essa raiz aqui? Como que calcula essa raiz e deixa de uma forma mais bonitinha, sem ser usando a calculadora e encontrando o valor decimal, o valor com vírgula. Então, a gente vai fatorar esse número 8. Então, aqui, ó, acompanha comigo. Lembra quando a gente fatora, colocando os números primos do lado de cá? Então, a gente pode colocar o número 2, que é primo, o número 3, 5, 7, 11, lembra? Claro, o número 8 é um número par, então vai dar para dividir por 2. Então, vamos dividir por 2. 8 dividido por 2, 4. Dividido por 2, porque dá para dividir de novo. 2, que dividido por 2 dá 1. Lembrou disso? Tem gente que chama isso de MMC, não é o MMC, é a fatoração. MMC é quando tem mais de um número, tá bom? Mas não tem problema. Então, voltamos para cá. Legal, o que eu estou querendo mesmo? Simplificar essa raiz quadrada de 8. Olha, eu poderia escrever isso, tá vendo que você tem 3 números 2? Você poderia escrever como 2 elevado ao cubo. Mas, aqui não é um 2zinho invisível na raiz quadrada? Então, eu preciso que esse 2 apareça aqui no expoente. Então, eu vou pensar, se eu tenho 3, eu posso separar 2 e 1. Que aí eu consigo aparecer esse número 2. Então, eu vou reescrever esse 2 ao cubo como 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1. Lembra daquela propriedade da potência? Então, 2 ao quadrado e 2 elevado a 1, porque esses dois somados voltam a ser 3. Tudo bem? Então, eu vou substituir aqui na raiz. Então, ficou raiz de 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1. Aí, lembrando lá do 9º ano também, eu posso separar essa raiz em duas raízes multiplicadas. Então, eu tenho raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 2 elevado a 1. Sim? Voltando a lembrar lá do 9º ano, existe uma propriedade que cancela a raiz. Então, aqui não cancela, vai ficar 2 e esse vai ficar raiz
de 2. Então, a minha resposta é 2 raiz de 2. 2 vezes o raiz de 2. Tudo bem? Então, com calma. Eu olhei o desenho, anotei o A, que é a parte real, anotei o B, que é a parte imaginária, escrevi o meu número complexo. Vim para a fórmula, substituí o A e o B, elevei ao quadrado, somei e simplifiquei a raiz. Tudo bem? Vamos tentar fazer um? Então, atividade, por favor, na tela. Então, a gente tem atividade aqui na tela, muito bom. Eu quero que vocês simplesmente calculem o módulo desse número complexo, sim? Olha a parte real, olha a parte imaginária, substitui e faz a conta para mim, tá bom? Boa sorte. Professora Inês, peraí, professora Inês, quanto tempo nós temos para esse chat? Desculpa. Professora Roberta, essa atividade é bem simples, hein? Nem vai ter fatoração. Então, 2 minutos é suficiente. Então, ótimo, 2 minutos, boa sorte. Voltamos. E aí, professora Inês, eles conseguiram achar o módulo? Como foi? Professora Roberta, eles falaram que dá raiz de 2. Quem falou isso? A Ana, o Pedro, o Maicon, a Franciele, o Carlos e mais 70% dos nossos alunos. Quero agradecer a participação dos professores Marisa, Rui, Cristina, Alexandre, Elaine e Felipe. Vamos às respostas, professora Roberta? Vamos sim. Então, vamos lá. Ó. Então, a minha parte real é 1. Então, A vale 1. Minha parte imaginária também é 1. Então, também vale 1. Então, meu número Z vai ser 1 mais 1i. Mas esse 1 na frente do i não precisa colocar. Então, é 1 mais i. Tudo bem? Agora, vamos substituir no Rho. Então, vai ser raiz. Como aqui nenhum é negativo, não preciso do parênteses. Raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Olha, professora, 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. 1 mais 1, 2. Raiz de 2. Aí você vai falar, dá para fatorar? Se você fatorar, não dá para sair da raiz, porque só tem 1. Então, resposta final, raiz de 2. Tudo bem? Então, não se esqueçam que módulo é só pegar o A, o B e elevar ao quadrado, somar e tirar a raiz. Tudo bem? Vamos agora para o argumento, mais uma fórmula. Então, o slide do argumento, por favor. Então, o argumento, agora a gente está querendo calcular o ângulo de inclinação entre o eixo real e esse segmento Rho. Tudo bem? Então, vem para cá, por favor. Olha para cá. Então, a gente tem o desenho, a gente tem o ponto P, que é afixo do número complexo, a gente tem o Rho, que é essa distância. Agora, a gente vai estar medindo este ângulo. Tudo bem? Então, de novo, eu tenho um triângulo retângulo, só que agora, como eu tenho um ângulo, eu vou nomear os catetos como oposto e adjacente. Então, aqui é a minha hipotenusa, este contrário é o meu cateto oposto, e esse que é vizinho, que é grudado, que é o adjacente.
sim? Cateto adjacente. Tudo bem? Então, o meu A é o cateto adjacente, o meu B é o cateto oposto e o meu ρ é a hipotenusa. Aqui existem 3 relações entre esses lados. Não sei se vocês lembram das razões trigonométricas. Seno, cosseno e tangente. Sim? Eu posso anotar as 3. Eu vou anotar as 3, mas eu vou usar a tangente, tá? Então, não sei se vocês lembram, mas seno de um ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o seno do meu ângulo θ vai ser cateto oposto, que é B, sobre a hipotenusa, que é o ρ. Tudo bem? Cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, o cosseno de θ é, meu cateto adjacente é o A minha hipotenusa é o ρ. E a tangente de θ é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a tangente de θ vai ser cateto oposto, que é B, sobre adjacente, que é A. Então, aqui a gente tem, na verdade, 3 relações. Eu vou usar a da tangente, tá bom? Mas você poderia usar essas 3 relações. Por que eu vou usar a da tangente? Porque se eu já tenho o A e o B, é só substituir e eu consigo achar o ângulo. Só o detalhe do ângulo, não sei se vocês lembram, mas no segundo ano, na segunda série do ensino médio, vocês aprenderam trigonometria e como achar esses ângulos. Então, detalhe, quando o meu ângulo está no primeiro quadrante, esse ângulo ele vai ser de 0 graus até 90 graus. Sim? Aqui embaixo, se o meu ângulo estiver no segundo quadrante, lembra do segundo quadrante? O meu ângulo vai valer entre 90 e 180 graus. Se o meu ângulo estiver no terceiro quadrante, ele vai estar entre 180 e 270. E se ele estiver no quarto quadrante, ele vai estar entre 270 e 360. Tá bom? Então, vamos para um exemplo para entender isso. Não se esqueçam, tangente de θ, que é o argumento, é B dividido por A. Então, vamos para o exemplo. Então, no meu exemplo, eu tenho aqui um plano de Argand-Gauss, tenho marcado o meu número complexo. Muito bem, pode voltar para mim. Tenho um número complexo, eu vou anotar quem é o A, quem é o B, quem é o número complexo e vou calcular o ângulo. Vamos lá? Então, parte real é o A, vale menos 2. Parte imaginária é o B, vale 2. Então, meu número complexo é menos 2 mais 2i. Tudo bem, gente? Agora, eu vou achar o ângulo. Então, a tangente de θ é B dividido por A. Quem é o meu B? O meu B é 2. Quem é o meu A? É menos 2. Divisão, sinais diferentes, menos 2 dividido por 2, menos 1. Aí você vai ter que voltar na matéria do ano passado. Não sei se você lembra de trigonometria, mas você tinha que lembrar, né? Acredito eu. Olhando a trigonometria, tem aquele seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60, lembra? Então, toda vez que a gente vê que a tangente vale 1, a gente sabe que a gente está falando do ângulo de 45. E esse ângulo de 45, ele tem o que a gente chama de família. São os ângulos que têm o mesmo valor de seno, cosseno e tangente que ele. Então, vamos lembrar do ciclo trigonométrico, sim? Lá no ciclo trigonométrico, ficou meio torto, não tem problema, a gente vai ter aqui o que a gente chama da família do 45 graus. Sim? Esses 4 ângulos, o 45 mais esses 3, têm o mesmo valor de seno, cosseno e tangente. Tudo bem? Tá. Não podemos esquecer que o nosso está no segundo quadrante, que me interessa é este, tá, gente? Então, lembrando aqui do 45 graus, a gente tem 180 menos 45, esse aqui é o 135. Então, como a gente quer um ângulo do segundo quadrante, este é o ângulo que me interessa. Em radianos, este é o π sobre 4, este é o 3π sobre 4, tá bom? Tudo bem? Então, por que eu sei que é esse? Porque está no segundo quadrante, então, meu ângulo é do segundo quadrante. Então, quanto que vale o θ, afinal? Ou ele vale 135 graus, ou, em radianos, ele vale 3π sobre 4 radianos. Tudo bem? Vamos praticar? Então, por favor, atividade na tela. Então, vocês vão fazer agora, tá bom? Vocês têm lá o desenho, anota o A, anota o B, substitui, pensa lá na trigonometria, procura uma tabelinha aí na internet se precisar e me fala qual é o valor do ângulo. Professor Inês, quanto tempo a gente tem para essa atividade? Professora Roberta, nossos alunos terão 2 minutos, porque a nossa aula já está acabando. Ok, então 2 minutos, boa sorte.
voltamos. E aí, antes de perguntar para a professora Inês, quero só fazer um comentário. A nossa aula fica gravada lá no YouTube. Então, se você acha que eu falei muito rápido, porque falei mesmo, senão não dá tempo, reassista a aula. Vai lá, vê de novo, para a aula, tenta fazer o exercício. Isso em todas as aulas, tá bom? Professora Inês, como que foi o chat? Conta para mim. Professora Roberta, nossos alunos entenderam, porque eles responderam que é 45 graus. E alguns colocaram até a forma em radianos, que é π sobre 4. Então tem o Antônio, Sérgio, Caio, a Adriana, a Isabela e a Beatriz. Também quero agradecer a participação dos professores Wanda, Paulo, Michele e Cristina. Vamos para a resposta, professora? Vamos sim. Só um comentário, todas essas atividades que vocês fizeram são do caderno do aluno. Estava escrita a página lá, é que eu acabei esquecendo de falar, tá bom? Mas estava lá. Bom, vamos lá. Então, olhando aqui, parte real é 1, parte imaginária também é 1. Então, o meu número complexo é 1 mais 1i, ou seja, 1 mais i. Tudo bem? Para a gente achar, então, o argumento, que é o θ, que é o ângulo, essa inclinação, já vejo que é primeiro quadrante, eu vou fazer b dividido por a, ou seja, 1 dividido por 1. 1 dividido por 1 dá 1. Ah, e se eu procurar na tabela onde a tangente dá 1? No 45 graus, professora. Então, meu θ vale 45 graus, ou o meu θ vale π sobre 4 radianos. Parabéns! Então, não se esqueçam, a nossa aula de hoje é só um começo. Mais para frente, a gente vai estudar um pouco mais sobre o plano de Argand-Gauss, tudo bem? Bom, o que eu falei hoje? Representação no plano de Argand-Gauss. Eu falei sobre módulo do número complexo e falei sobre o argumento do número complexo. Tudo bem? Então, bons estudos sempre, pratique. Professora Inês, quer se despedir? Sim, professora Roberta. Alunos, não se esqueçam da FUVEST até dia 10 de julho, ok? E não se esqueçam também, revejam todas as aulas do ensino médio lá no YouTube para vocês tirarem maiores dúvidas e retomarem os conteúdos. Peguem o seu caderno do aluno volume 2, façam as atividades e, havendo ainda dúvida, procurem os seus professores, que eles vão ajudar muito vocês na hora de tirar as dúvidas, certo? Porque vocês têm que se preparar para os vestibulares. Muito bem, até a próxima aula, viu? Tchau, tchau. Pessoal, eu quero só agradecer aos professores que estão entrando em contato comigo, falando comentários sobre a aula. A gente fica muito feliz com essa devolutiva. Então, tchau, pessoal, até a próxima aula. Tchau, tchau.